Amém, igreja? Quem está feliz, diga amém. Não ouvi nada. Quem está feliz, diga amém. Glória a Deus. Olha, mais uma vez, como Deus é bom. Diga quantos milagres. Queridos, deixa eu contar para vocês. O pastor Mateus comentou aqui. Na live de ontem, às 11 da manhã, Deus me deu um nome, Suzy. Eu de fato não lembrava de ter visto nenhuma Suzy falando ou pedindo. Pode ter acontecido? Pode, mas eu não lembro. De repente, eu estou falando, abençoei essa pessoa chamada Suzy, e Deus me dá um sobrenome, Ferreira. Eu abençoo e eu entendi que havia uma quebra de algo, de alguma coisa, mas das trevas mesmo, contra esse sobrenome. Algo como uma maldição. Primeiro Suzy, Ferreira. E depois nós temos, e eu ainda citei, tem uma irmã aqui que eu já conheço. Eu não sei se eu tinha visto ela ali, mas provavelmente sim. Eu disse, Deus está abençoando hoje também de uma forma especial a Marinalva. E papapá, e falei, sendo sincero, aí quando eu vejo o pedido, eu digo, gente, isso não é revelação. Eu acabei de ver cruzar nos comentários, então é isso, assim, assim, assim. Queridos, Suzy, não sei se ela estava online na hora, mas a mãe dela estava, a Marinalva. E o sobrenome da Suzy é Ferreira. E ela escreveu hoje que ela estava há anos desempregada. Anos ela estava desempregada. Foi liberada essa palavra para ela ontem. Hoje ela foi chamada para trabalhar numa grande empresa que ela sonhava em trabalhar lá, gente. Esse é o Deus que nós servimos. E foi interessante. Quer dizer, agora eu sei, mas eu nem imaginava de onde eles eram. E falo isso com respeito. Então Deus me deu Suzy Ferreira, o nome da mãe. E hoje eu digo assim, e Deus está abençoando de uma forma muito especial hoje. Uma pessoa, uma família que mora em Limeira, São Paulo. Suzy Ferreira, filha da Marinalva, todos moram em Limeira, São Paulo. Gente, isso tudo registrado, está lá gravado, não tem como alguém dizer, não, mas como é que é? É Deus, queridos. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. É a presença de Deus se manifestando. E tem tantos outros milagres, queridos. Tantos outros testemunhos. Há uma unção profética sobre esse lugar. E eu peço a você, por favor, mergulhe nisso. Entenda que isso que eu estou falando já faz parte da palavra. Eu tenho falado repetitivamente, de forma às vezes exaustiva, sobre nós mergulharmos. Nós podemos estar sim, queridos, num ambiente onde Deus está fazendo milagres, onde Deus está fazendo maravilhas, e nós simplesmente ficarmos ali flutuando na volta, como diz o outro, só comendo mingau pela beirada. Alguém pode dizer no seu coração, inclusive Deus mostrou um coração de uma pessoa aqui agora, dizendo assim, puxa, mas eu não acredito nisso, eu duvido disso. Aí eu vou lhe dizer, como Deus me mostrou o seu coração, e eu não vou lhe apontar aqui, eu vou dizer uma coisa, eu não vou dizer que talvez seja por isso, eu digo com certeza é por isso que você ainda não experimentou esse tipo de glória na sua vida. Porque quem duvida, obviamente não crê. E os milagres, queridos, eles estão disponíveis para aquele que crê. Tudo é possível ao que duvida. Tudo é possível àquele que bota Deus na prensa. Tudo é possível ao que crê. Abra o seu coração hoje, mesmo que você diga a Deus, de fato eu não creio, mas se o Senhor pode fazer, então eu quero que o Senhor faça na minha vida. Eu não, de repente você vai dizer, eu lhe dou essa liberdade. Senhor, eu não consigo acreditar nisso, eu não consigo, eu acho que isso é mutreta. Cadê o Cristiano? Está lá o Cristiano, acabou de falar para nós lá, eu, pastor Felipe. Ele disse, quando eu olhava esse negócio, a televisão, não sei o que, eu achava que era tudo mutreta. Até o dia que eu entrei aqui. E por isso que hoje ele está aí, essa bênção, sendo abençoado, Deus prosperando ele. Tem lutas? Tem. Eu tenho lutas? Claro que tenho. Você tem luta? Claro que nós temos. E vamos ter, só que é certo que em Cristo nós sempre teremos a vitória. Amém, amados?
Só que para alcançar essa vitória, às vezes, precisa de um tempinho, precisa de uma preparação. Não é porque está faltando poder em Deus, mas Deus precisa algumas vezes preparar o nosso coração, porque a gente pode fazer da bênção uma maldição. Como assim, profeta? Deus abençoou. Já aconteceu isso aqui, gente. Uma senhora veio aqui, começou a vir, eu não sabia de nada, já faz um tempo isso. Ela era aposentada por invalidez. Ela veio num culto e Deus a curou. De repente ela sumiu da igreja. Eu procurei um obreiro que eu sabia que era mais chegado à família. Eu disse: queridos, vocês não podem ir lá conversar com essa irmã aí, vocês devem saber onde ela mora. O que houve que ela sumiu? Foram lá conversar. E ela disse: eu nunca mais piso nessa igreja. Aí o obreiro perguntou: mas por que, dona fulano de tal? Eu morava aqui perto. Já falei demais, né? Nunca mais piso meus pés nessa igreja. Por quê? Olha que absurdo. Perdi minha aposentadoria. Que eu fui fazer a minha, como é que chama? Perícia. Eu tinha visto que eu estava curada, mas eu tinha que ir lá fazer a perícia para continuar recebendo. E viram que eu estou curada. Eu nunca mais, pode dizer para aquele pastor que ele nunca mais vai me ver na vida. É estranho o ser humano, né, gente? Meu Deus, o ser humano é estranho, gente. Tem gente que se move por coisas e não por propósitos. Não se mova por coisas. Não se move em Deus por coisas, mas para viver aquilo que Ele tem para você. E o que Deus tem para você é o melhor para a sua vida. Às vezes, nós nos movemos por coisas, perdemos a Deus. Quando nós, de fato, entendermos o que é viver, nós vamos viver por causa de Deus, e assim teremos todas as coisas. Qual é o texto bíblico? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Essa palavra reino no grego, eu não gosto muito de ficar usando essas coisas para não complicar, mas às vezes é legal. Essa palavra reino, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Essa palavra no grego é basileia. Essa palavra basileia, ela não implica tão somente na questão reino, que é o que a gente entende, mas ela fala sobre governo. Então, buscai, pois, em primeiro lugar o governo de Deus na minha vida, na sua vida. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, outra tradução diz, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então Deus quer acrescentar na sua vida. O que a Bíblia diz? Que a bênção de Deus, ela enriquece e não acrescenta dores. O problema é que as pessoas às vezes buscam a riqueza e esquecem de buscar Deus. Aí elas não vão ter a riqueza e também não vão ter Deus. Então busque a Deus e todas as demais coisas te serão acrescentadas. Amém, amados? Amém, igreja? Quem está feliz, diga amém. Então, queridos, eu vejo Deus nos trazendo algumas palavras nos últimos dias, muito de alinhamento, nos alinhando com a sua palavra, para que nós possamos colher tudo o que a palavra de Deus nos promete, queridos. Você está ouvindo essa palavra, sim ou não? Queridos, tantas outras coisas. Hoje uma mulher, Vanessa, uma jovem mulher, deve ter seus ou 34 ou 35 anos. Ela disse assim: profeta Samuel, nosso bebê está uma bênção. Ela é casada com o Misrael, são de Florianópolis. Um dia Deus me deu uma visão, eu estava ministrando na live, e Deus me deu uma visão, e eu disse: aqui na live tem uma mulher de entre 30 e 35 anos. Lembra dessa? Quem lembra? Levanta a mão aí. Uau, que bênção. E eu disse: entre 30 e 35 anos você nunca engravidou, mas Deus está abrindo a tua madre agora. Deus está abrindo a tua madre agora. Eles já tinham tentado de tudo que é jeito, amados. Tudo que é tratamento, tudo que é forma, nada funcionou. Quando a graça de Deus veio sobre eles, amados. Quando eles estiveram inseridos em um ambiente profético,
um ambiente de destravamento, queridos. Esse ambiente aqui, amados, é um ambiente de destravamento. Quantas pessoas têm sido destravadas, quantas famílias, quantas pessoas que chegam aqui às vezes com a sua vida travada, as finanças travadas, emprego travado, tudo travado. E simplesmente Deus começa a mudar, a transformar. Queridos, e quando eu falei, ela disse, eu creio, eu recebo. Ela escreveu assim, ó: profeta, eu tenho 34 anos e nunca tive filho, mas eu recebo essa palavra. Queridos, não deu o período de um ciclo menstrual e essa mulher estava grávida. Ela continua grávida, isso já faz alguns meses. Eu não sei até, se alguém lembra aí das lives, se ela falou quando vai ser o nascimento. Queridos, mas eles ficaram tão felizes. E eu entrego toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração ao Senhor Jesus. Deus deu a eles um menino, eles vão chamar de Samuel Felipe. Toda a honra, toda a glória é dada ao Senhor. Ao Senhor, amados. Somente ao Senhor. Eu não sei o que você precisa na sua vida, meu irmão. Eu sei que Deus está aqui. E Deus pode todas as coisas. Tudo é possível que crê. Tudo é possível que crê. Queridos, quando eu vejo isso aqui, eu tenho falado isso para vocês. Eu não vejo mais pedidos de oração. Eu vejo aqui motivos de glória a Deus pelos santos milagres que Ele vai fazer. Já tem feito e já fez para a glória dEle. Em o nome de Jesus. Estevão, nós vamos ter que pegar essa palavra desde aqui, depois tudo junto com os testemunhos, tá? Abra sua Bíblia, por favor, porque a palavra que eu tenho para entregar hoje, amados, ela é nesse sentido, e por isso eu vim contando, e são poucos testemunhos na verdade, perto de tudo o que Deus está fazendo. Amém, igreja? Amém? Hebreus capítulo 12. Nós falamos ano passado sobre isso. Preguei e usei o texto de Daniel. E nós falamos sobre orar até que. Quem lembra disso, diga amém. Orar até que. Queridos, e esse talvez seria o título dessa mensagem. A chave do milagre, ou uma das chaves, ou a importante chave, melhor assim, a importante chave para o milagre. Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz: portanto, também nós, que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Queridos, quantas testemunhas têm contado os seus testemunhos? Veja esse último que eu contei agora, queridos, da Vanessa e do Misael. Ela já com 34 anos, Deus dá as características dela. E Deus libera naquela live o sonho da vida deles, de ter um filho, de ter um bebê. Olha essa mulher, Suzy Ferreira, desempregada há anos. Aí Deus revela isso, revela o nome, o sobrenome, o nome da mãe, a cidade onde mora. E Deus libera um sonho que ela tinha de trabalhar numa determinada empresa. A empresa chamou ela. Gente, é o que eu tenho falado aqui, ó. Tem horas que a gente tem que ter mais fé para dizer que isso é obra do acaso do que para reconhecer que é Deus, queridos. Posso ouvir pelo menos uns 2 ou 3 améns? Tem que ter mais fé para dizer que é obra do acaso, que foi por coincidência. Anos desempregada. Aí de repente Deus mostra no meio de uma live, no meio de um monte de gente, o nome, o sobrenome, o nome da mãe, e uma palavra dizendo que algo estava sendo liberado sobre ela. Desempregada há anos, de repente a empresa chama. Tudo isso é coincidência. Aí no outro dia, para confirmar, Deus ainda diz: tem uma família da cidade e do estado assim. Pá, sou eu. Eu quero dizer que você não chegou hoje aqui por acaso. Você não veio aqui porque você não tinha mais nada para fazer. Você veio aqui porque Deus tem um plano para a sua vida.
Deus tem um plano arquitetado para a sua vida e Ele quer mostrar hoje aqui, diante dos teus olhos, mas não só hoje, amanhã e depois, Ele quer ir confirmando, concretizando e lhe dando cada vez mais. Portanto também nós, diga eu aqui. Portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Queridos, vamos dar uma parada aqui. Portanto também nós aqui, gente, visto que nós não estamos falando de algo que está acontecendo do outro lado do mundo. Diz que tem uma igreja que está tendo milagres. Diz que tem uma igreja que Deus está se movendo profeticamente. Tem uma igreja que isso. É aqui, amados. É onde Deus colocou cada um de nós. Deus marcou esse lugar. Nós não estamos falando de algo longe, distante. Algo que, meu Deus, que sonho seria se nós estivéssemos vivendo esse avivamento. Não, nós estamos vivendo esse avivamento. Nós estamos vivendo esse avivamento. Só que nós temos que entender que o diabo, ele tem um papel contrário a isso. O avivamento ele não pode parar, porque a arca está movendo, a presença está movendo. Isso o diabo não pode parar. Posso ouvir pelo menos um amém? Agora ele pode nos parar. Não, profeta, o diabo não pode me parar. Gente, a Bíblia fala que quando nós desconhecemos ou desprezamos os seus desígnios, ou seja, as intenções do diabo, está falando do diabo, ele alcança vantagem sobre vós. Então nós não podemos desprezar. Outra tradução diz ignorar. Nós não podemos ignorar. Nós não estamos endeusando, nós não estamos valorizando, mas nós também não podemos simplesmente, o diabo não pode nada. Ele não pode nada quando eu realmente estou. Gente, é uma coisa. Toda vez que eu dobro o meu joelho, eu dobro para que o diabo caia. Esse é o pensamento que você tem que ter. Mas entenda, o joelho dobrado é quando nós nos sujeitamos, é quando nós nos humilhamos diante dele, é quando nós entregamos toda a nossa vida diante dele. Você está ouvindo essa palavra? Diga amém. Portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, sinceramente nós não precisamos mais de testemunhos de milagres aqui, amados. É todo dia, em todos os cultos, em todas as lives, Deus fazendo, Deus manifestando, Deus curando, Deus libertando. Semana passada, acho que foi na sexta-feira, tinha gente, não sei em quantos lugares do Brasil e do mundo. Eu estava orando por libertação, nem estava orando, eu estava proclamando libertação. E as pessoas vomitando nas suas casas, sendo libertas, gente. Então nós precisamos, não estamos agora, meu Deus, endeusando a manancial, não, mas reconhecendo que Deus está agindo aqui no nosso meio, amados. Sabe, não é para nós nos vangloriarmos, até porque nós não estamos fazendo nada, mas estamos exaltando os feitos de Deus aqui dentro. Aqui nessa casa, onde você é família aqui, meu irmão. Olha para a pessoa do seu lado e diga, você é família neste lugar. Diga, e há bênçãos sem medidas para a família de Deus, para os seus filhos. Você é amado de Deus, você é amada de Deus, meu irmão, minha irmã. Sinta-se como o queridinho do papai, sim. Pode se sentir assim. É como o pastor Mateus falou antes. Queridos, nós não podemos semear nada sem a intenção de colher. É irracional isso, queridos. Então o diabo, nós comentamos isso na live, e eu fiquei tão feliz quando você replicou aqui, amado. Porque essa é a visão que nós temos. É a visão de Deus. Então o diabo fica implantando na cabeça das pessoas uma falsa modéstia. Não, eu vou ofertar porque eu amo a Deus. Sim, eu amo a Deus e eu vou ofertar porque eu estou semeando e eu quero colher mais. Porque eu quero fazer mais, eu quero ajudar mais pessoas, eu quero ser mais ativo na obra. Amém, igreja? Então não deixe o diabo colocar essa falsa modéstia. Não, eu não espero nada. A gente não espera em troca
Ninguém está fazendo uma troca com Deus. Só que a Bíblia diz para nós experimentarmos a Deus, não experimentar o Senhor Deus, mas experimentarmos isto. Fazei prova de mim. Aí Deus está falando de mim. Se vocês não fizerem isso, eu não vou escancarar. Ai, pastor, profeta, ora por mim, eu sinto os céus fechados. Sim, mas você está fazendo a coisa certa? Gente, eu não estou aqui apontando o dedo para ninguém, amém, amados? Mas é Deus apontando o dedo para nós, dizendo: filhos, eu estou dando direcionamento. Eu estou dando direcionamento. Hoje uma mulher entrou pela primeira vez, agora eu não lembro o nome dela. E Deus me deu uma visão e eu disse: agora você me diga se isso faz sentido para você. Ela disse: é exatamente o que nós estamos passando. Então Deus está fazendo, amados, mas será que nós estamos fazendo? Deus já falou lá atrás para Caim: se procederes bem, ou seja, se procederes, se você fizer o que é certo, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Por outro lado, se procederes mal, o pecado está à porta do teu coração. Dá para eu entrar aí? Por que o diabo quer entrar? Porque ele sabe que quando ele entra, a bênção sai. E o diabo não quer ver você abençoado. O diabo não quer ver você entrando na sua casa, sua esposa recebendo você com amor, seus filhos vindo lhe abraçar. O diabo não quer você, mulher, entrando dentro de casa e a sua família, sabe, festejando a sua chegada. O diabo quer que quando você entrar, o outro diga: chegou a bruxa, chegou o demônio. É sério, queridos. Uma vez uma senhora, eu preguei uma palavra na rádio, e ela ligou na rádio antes do programa terminar. Ela disse: eu tenho que falar com o pastor. Ela disse: pastor, pelo amor de Deus, ora por mim, porque eu estava fazendo planos hoje para o meu filho, porque ele, usuário. Ela disse: eu estava cansada, mas essa palavra, ela me ligou, ela chorava desesperadamente, porque eu orei naquele dia por reconciliação, para Deus devolver o amor dentro das famílias. E essa mulher queria, porque eu estava cansada, pastor, de chegar dentro de casa e quando eu ver o micro-ondas novinho que eu tinha comprado, já não estava mais ali. Televisão, já não estava mais ali. Aí as pessoas ficavam com pena de mim, me davam televisão, me davam micro-ondas, sumia de novo, porque meu filho entregava na boca. Ela disse: eu estava decidida, e eu não ia assistir, eu não ia ouvir esse programa hoje. Mas alguma coisa mais. Gente, o que nós temos visto das lives, essa semana passada uma pessoa disse que a televisão deles estava estragada há não sei quanto tempo. Vai dizer que isso aí é coincidência. Aí a televisão faz assim, puff, e liga bem na hora da live, ligada no YouTube e na live. Está gravado lá, gente. Eu, com toda alegria e humildade, sabendo que tudo vem de Deus, é só de Deus, é por Ele e para Ele, amado. Você não sabe o orgulho santo que eu tenho de poder dizer: nós fazemos parte desta história de avivamento. Nós fazemos parte dessa história de avivamento, amados. Se nós procedermos bem, ou seja, nós não vamos acertar sempre. Nós não vamos acertar sempre. Eu não vou acertar sempre com a minha esposa, não vou acertar sempre com os meus filhos. Eu não vou acertar sempre como pastor. Eu não vou acertar sempre como cidadão, como motorista. Não estou falando de erros premeditados, gente. Estou falando de erros, de tropeços. Você está me entendendo, sim ou não? Só que nós temos que entender que existe um Deus que nos ama. E que se Ele enxergar em nós o desejo de acertar, o desejo de não errarmos, Ele vai estar nos abençoando, queridos. Posso ouvir um amém?
isso que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos. Quando a gente fala isso no português, a gente pensa em alguém desembaraçando o cabelo, né? É ou não é verdade? Só que essa palavra aqui, inclusive no alemão, isso eu aprendi com um pastor, que ele, alemão de origem, falava a língua alemã, e ele lendo a Bíblia em alemão, ele diz que o termo usado nesse desembaraçando-nos é o mesmo termo usado para quando o gato cai na água e ele sai do outro lado e ele dá aquela sacudida, aquela chacoalhada com uma repulsa daquela água. Então, é isso o que o autor aos Hebreus está falando, para nós repudiarmos o pecado. O apóstolo Paulo, ele fala: o mal que eu detesto. Não vou citar o resto do versículo para não confundir ninguém. Nós temos que detestar o erro, queridos, detestar o pecado. Vamos errar? Falei antes, vamos. Mas em nosso coração precisa estar registrado esta nossa repulsa ao erro. Nós homens precisamos lutar para não errar com os filhos, com a esposa, não errarmos em nenhum momento, mas quando errarmos, temos advogado junto ao Pai. Amém, igreja? Mas Deus precisa ver em nós esse desejo de nos desembaraçarmos, de nos desvencilharmos de todo pecado. Só que diz mais, de todo peso e de todo pecado. São duas coisas diferentes. Duas coisas diferentes que podem afastar a pessoa da bênção de Deus: o peso e o pecado. O que é o peso? São pessoas que às vezes chegam dentro da igreja, eles entram para a família da fé, mas continuam guardando um determinado peso no seu coração, um determinado trauma no seu coração. Ontem eu fiz a aula, tive que deixar gravado, aniversário do nosso mano querido pastor Felipe Ramos, e eu não podia, né? Glória a Deus, te amamos, cara. E eu não podia nem faltar e muito menos me atrasar. Mas eu deixei gravada aquela aula e eu falei sobre a necessidade da libertação dentro da igreja, gente. Às vezes as pessoas acham que gente, já teve um corajoso, um atrevido e um sem vergonha, né? Dentro da minha sala, me perguntar, ele sabia, ele conhece. Pastor Samuel, mas o senhor acredita mesmo em libertação e cura? Eu disse: Amadão, eu acho que você sabe, mas o nosso ministério aqui ele é pautado em cima disso. Eu só não quis humilhar ele para eu não acabar pecando, porque a minha vontade era dizer que o nosso ministério é pautado nisso, assim como o ministério de Jesus foi. Mas eu me segurei na hora, eu consegui, gente. Eu consegui, não sei de onde que eu tirei força, porque foi muita petulância. Pastor, teólogo, interrólogo, né? Só enterra as pessoas com esse tipo de teologia. E tentando me mostrar pelo grego, pelo hebraico, que estava tudo errado, libertação e cura. Eu só fiquei ouvindo e segurando o vômito, né? É por isso que existe, gente, uma vez eu fui pregar me chamaram para pregar num evento de uma igreja. Eu contei isso ontem na aula do curso de libertação e batalha espiritual que tem no meu canal. Se alguém quiser fazer, só entrar no canal lá e botar seja membro, e daí optar, né, clicar na opção curso de libertação. Estamos na 27ª aula, né? 27ª aula. Cada uma tem no mínimo 30 minutos, tá? Você pode fazer, está tudo gravado, é só pegar do início ao fim lá. Fui convidado para ministrar num evento de uma igreja, e essa igreja não concordava. Eu não sei porque eles me convidaram, mas eles não concordam até hoje com libertação, né? Vamos dizer assim, todo o ministério, e um ministério muito relevante num estado, tá? E eles não concordam com libertação nem com milagres. Acham que isso é coisa que Jesus fez no início do seu ministério, deixou um pouquinho lá para os discípulos, apóstolos, e depois, sabe? Mas amém, fui convidado, eu disse: não, eu vou lá. Mas só que eu não ia mudar a minha pregação. Claro que eu falei: olha, amado, o que eu devo, né, trazer aqui? Porque você sabe que eu sou de uma linha diferente um pouco, né? Ele disse: não, eu quero que você seja você. O pastor da igreja que me chamou, eu disse: beleza, então. Eu até comecei de início assim, porque no grego, que não sei do que, daqui a pouco eu
me libertei. E aí, tá aqui, ó, Vanessa e Misrael. Ô, gente, Deus abençoe. Casal querido e abençoado. Vou querer conhecer esse bebezão, hein? Isso foi, na verdade, eu fico feliz com o que aconteceu, mas ao mesmo tempo triste. Porque quando eu comecei a orar, então, aí preguei e comecei a orar, gente. Aí manifestou demônio. Gente do louvor, obreiro, diácono, diaconisa, um presbítero da igreja e a esposa de um pastor, fora tantos outros. Queridos, o ministério de libertação, se não fosse importante, Jesus não tinha andado nele. Amém, igreja? Eu não acredito, quando a pessoa recebe Jesus, todas as maldições são quebradas. Eu já expliquei, gente. É a mesma coisa quando você compra uma casa e a casa está toda limpa, linda, pintadinha, tudo organizado, mas lá no canto, lá em cima, tem um vespeiro. Vespa. E você não mexe naquilo ali. Pode passar 1 ano, 2, sai. Depois migram outras vespas, e depois sai, depois volta, e sai, volta. Mas está sempre lá. Enquanto não for tirado aquele vespeiro, aquilo ali vai ser uma porta de entrada para outras e mais vespas. E esse vespeiro pode até aumentar o tamanho. É ou não é verdade, gente? Assim são as questões espirituais. Se você não for lá e não der uma ordem. A mulher encurvada que eu prego quando vou falar sobre milagres, queridos, ela ia de costume, ela tinha o costume de ir até a sinagoga para ouvir a palavra de Deus. Então lá tinha a palavra de Deus, se tem a palavra, tem a presença de Deus. Amém, igreja? Só que não podia ter a manifestação. Aí um dia ela está lá, a palavra de Deus ia ser pregada, só que a palavra viva, no caso Jesus, estava lá. E ela entra assim e sai assim. Só que interessante que Jesus não trata aquilo ali só como uma enfermidade. Ele pergunta por que não se podia libertar, ou não se poderia libertar essa mulher que vinha escravizada pelo diabo. Olha como é que Jesus, como é que Deus enxerga estas coisas. Uma vez me trouxeram uma senhora para orar, porque queriam que ela fosse curada. Aí eu fui orar por ela, só que antes eu disse, irmã, então me trouxeram, a senhora está, pois é, como é que é isso aí? Não, é que eu entendo que Deus está me colocando isso para eu ser tratado em tal área. Eu quase disse, mas por que me trouxeram essa mulher desse jeito aqui, cara? Vou orar porque, é óbvio que eu orei por ela, não aconteceu nada. Graças a Deus ela continuou vindo, Deus mudou a mente dela e ela foi curada. Então entenda, os milagres já estão prontos. Tudo já está preparado, e por isso que o autor aos Hebreus diz, olha só, desembaraçando-nos de todo o peso. Primeira coisa que nós temos que fazer é nos desembaraçar. Não vou dar oferta, porque o pastor é tudo ladrão. Queridos, como é complicada essa parte. Porque parece que as pessoas enxergam assim, ó, se o pastor, ele é bem de vida, é porque ele é ladrão. Se o pastor não é bem de vida, é porque ele não tem unção. Não, aqui nessa igreja não, amém, igreja? Vocês desejam que nós pastores prosperemos cada vez mais, amém? Assim como nós, vocês. Tem gente aqui que chegou por aquela porta e entrou, que tinha que tirar a comida da boca para dar para a filha. Hoje é dono de 3 empresas, eu disse 3 empresas. Aqui dessa igreja. Aqui dessa igreja. E já era alguém que já tinha, não era um jovenzinho de 20 anos, não, mas entrou por ali, tendo que tirar a comida da própria boca para dar para a filha. A filhinha só tinha um tênis que era todo rasgado, quase que todo dia ele tinha que colar o tênisinho de novo para a filha poder ir para a escola. Hoje é dono de 3 empresas, amados. Estou profetizando sobre a sua vida, meu irmão, que isso vai acontecer na sua vida. Oh, meus amados, Deus é poderoso. Deixa eu ler para vocês aqui um testemunho que eu fiquei sabendo domingo aqui, agora que eu me lembrei. Oh, glória a Deus. Eu estou maluco, amados.
Pastor, desculpa a hora. Ela mandou 15 para meia-noite no domingo. O pastor não dorme, né? Não, estou brincando, irmã. Se você tiver aí, pode mandar. Só que se eu estiver dormindo, né? Não durmo esse horário, mas eu deveria. Me ajuda nisso, Senhor. Pastor, desculpa a hora. Eu vou dizer o nome. O que aconteceu? Teve uma live lá para trás, há umas semanas atrás. E Deus me deu o nome Francine. Quem é que lembra disso? Olha quanta gente, que bom saber que vocês estão acompanhando, gente. Francine, falei com o Senhor hoje no culto sobre a live em que o Senhor falou. Deus me deu o nome Francine. Eu disse: Francine, eu quero que você vá agora no seu quarto. Olha que profundo isso. Eu quero que você vá agora no seu quarto e você olhe, porque tem um dos pés da sua cama que foi roído por um rato. Lembra dessa, irmã? Um dos pés da sua cama foi roído por um rato. É só um pé e você vai lá olhar. Deu um tempo, ela: profeta, acabei de olhar. E não é que tem mesmo. Tinha. Francine, eu nem sabia se tinha Francine na live, mas ela estava lá e tinha o tal do pé. E Deus me mostrou mais. Eu disse: ó, Deus está me mostrando que isso na verdade aconteceu fisicamente, mas é uma demonstração do que aconteceu espiritualmente. Esse rato é um devorador que Deus me mostra uma grande perda na vida de vocês, na família de vocês, mas Deus está restituindo hoje. E eu falei assim: hoje é o teu último dia de tristeza. Domingo ela estava aqui, amados. Eu nem sabia que era a Francine. Ela falou comigo na live: mas como é que eu vou saber? Tem gente da Alemanha, da França, da Espanha, da Guiné-Bissau, tem gente de Moçambique, de um monte de lugar, de Cabo Verde, e Estados Unidos, e Japão, fala e me ajuda, de Portugal, Itália. O que mais, gente? França, claro, temos membros que congregam conosco da França, e todo o Brasilzão, amém, igreja? Argentina, Uruguai, são muitos países. Francine. Mas essa Francine que estava ouvindo tinha um pé, um dos pés da cama que tinha sido roído por um rato, e estava lá a marca, visível, clara. Isso era algo espiritual materializado ali, de uma grande perda, o devorador que veio e roeu. Eu declarei como profeta do Senhor: esse é o último dia de tristeza na tua vida. Vamos ler aqui, ó. Falei com o Senhor hoje no culto sobre a live em que falou do rato que roeu o pé da cama. Eu queria explicar melhor o testemunho, porque foi emocionante aqui na hora, e também tinha um monte de gente, não deu, daí ela botou aqui. Eu queria explicar melhor o testemunho. Olha a perda aqui, ó. Ano passado perdemos mais de 160 mil reais que tínhamos em uma corretora. Meu marido trabalhava com a bolsa de valores em day trade. Tínhamos uma vida maravilhosa, com tudo já certinho. Até que um dia meu marido foi entrar na conta para trabalhar e a conta estava zerada. O valor desapareceu. Eu não sei se ele tinha deixado uma operação, eu não sei, e perdeu. Deu um problema financeiro, caiu tudo, e se foi o dinheiro, acho que nem eles sabem o que explicar aqui. Dali em diante fomos ladeira abaixo. Vendemos o carro, nos mudamos, estouramos todos os cartões. Eu estou lendo aqui, gente, a mensagem dela. Estouramos todos os cartões, tiramos o nosso filho da escola, e dali em diante precisamos contar com a ajuda da família. Não é nada desonroso, mas também não é nada confortável isso, gente. Você depender da família. É ou não é verdade, gente? A gente gosta de abençoar a família, de, sabe, chamar para um churrasco e tal. E aqui vocês falam com todo carinho, né? Esses amadinhos aqui passando essa situação, gente. Até aquele dia da live onde o Senhor disse que tinha uma marca de rato no pé da cama, e que aquele dia seria o meu último dia de tristeza. Gente, parece que isso faz 2 ou 3 semanas que aconteceu isso. Olha a reviravolta que Deus fez. Eu tenho quase certeza que são 2. Eu vou chutar 3 semanas para eu não errar. Mas se não me engano, ela falou hoje que são 2 semanas. Alguém lembra se foi isso que ela falou, Elaine? É isso? 2? Pá, o homem lembra até que dia que foi, misericórdia. Dia 9. Desculpa por existir, irmão. E assim foi, ela disse. Na outra semana, meu marido, os 2 desempregados, vivendo essa situação que você está ouvindo, gente, precisando da ajuda da família. É disso que eu estou falando. Não estou querendo que você olhe para mim e diga: meu Deus, que homem ungido. Não, eu estou querendo que você olhe para Jesus e entenda: Ele pode todas as coisas.
O nosso Deus pode. O nosso Deus pode. Olha o jeito que estava essa família, amados. Os cartões de crédito, tudo estourado. Filho teve que sair da escola, precisando da família até para comer. Meu Deus! Aí uma palavra profética liberada, amados. Nós damos toda a glória a Deus, mas também temos que entender que se Deus não tiver as ferramentas, olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: você pode ser uma ferramenta sim. Diga: essa é a moral de você estar inserido num ambiente profético. Não é só para você receber bênçãos, é para você ser bênção na vida dos outros. Amém, amados? Isso é para ativar a sua vida também. Começa a profetizar, meu irmão. Mas sabe quando é que funciona? Quando nós começamos a profetizar sobre nós mesmos. Ah, mas eu não posso profetizar sobre mim, eu não acredito. Como é que vai acreditar para os outros? Então eu reconheço, amados, que foi quando eu entendi, quando eu vi essa igreja aqui vazia num culto de terça-feira, depois daquela bomba que estourou, amados. Não tinha 20 ou 25 pessoas para começar o culto, queridos. E Deus me deu uma visão. Eu vi essa igreja com 20 mil membros. Sabe o que eu fiz? Eu comecei a falar aqui para 20 e poucas pessoas que nós teríamos 20 mil membros. É ou não é verdade, Fábio? Você que estava aqui levantou as mãos lá para cima. João, Maria, João. E nós começamos a declarar. Pastor Mateus, Everton, você estava aqui naquele culto, amado. Foi tão grave, tão sério. Estava aqui o pastor Mateus, o Tiaguinho, que é o outro tecladista, teve o privilégio de casar com a minha prima. Por isso se tornou meu primo. E o Denis, líder do jovem, gente, que hoje matou o culto. Verdade seja dita, né? Mas eu amo ele. Amém, amado? Eles estavam aqui em cima e disseram: gente, será que o pastor Samuel vai aguentar isso aí? Será que ele vai aguentar essa paulada? E um começou a dizer: cara, eu conheço ele há 20 anos. Cara, eu conheço ele há mais de 20 anos. Cara, eu conheço ele há quase 30 anos. Eu tenho certeza de que ele está certo, que esse negócio está tudo errado, cara. Eu estou com ele, o outro eu também, cara. O outro eu também. Tá, então vamos fazer o seguinte: se ele não aguentar o rojão, o último que sair apaga a luz. Para você ver que clima que existia aqui dentro. Mas eu continuei profetizando que Deus era conosco, que Deus ia fazer. E Deus está fazendo, porque Ele é conosco. E se Deus te trouxe para cá, é porque você está nessa mesma frequência comigo, meu irmão. E Deus vai fazer na tua vida o inimaginável. Aleluia!